Bom, já já a gente vai receber aqui, mais uma vez, o advogado Jeffrey Cicchini. Tem uma confusão no ar aí. E não é uma confusão boa para nós. Não é uma confusão boa para nós. Tem uma fala do querido Paulo Figueiredo, falando sobre Felipe Martins, que a inserção pode ter sido um erro, enfim. E deixou... A noite de sono foi perturbada essa noite por conta desse posicionamento ou essa informação trazida, será que erramos? Enfim, do Paulo Figueiredo, tá? E aí, conversei agora com o Cicchini e estou, inclusive, enviando uma mensagem agora para o Paulo Figueiredo, caso ele queira também conversar conosco sobre o tema, mas a gente precisa entender o tamanho do problema que a gente tem pela frente. Borgo, eu fiquei bastante incomodado, eu confesso que assustado, fui tentando juntar Lé com Cré e não foi legal. Não foi legal. Me diz a hora que ele chegar, viu, Edson? Me diz a hora que ele chegar. Pitoli, eu confesso que eu fui dormir ontem, essa noite, engasgado com essa situação para tentar entender o que está acontecendo. Eu sigo o Paulo Figueiredo, tá? Tiro, inclusive, muitas das minhas análises e conclusões pelo programa do Paulo, que eu sigo toda terça e quinta, acompanho o Paulo Figueiredo. O Cicchini também, é óbvio. Os dois são parceiros, são lutadores que nós admiramos. Mas ontem alguma coisa está fora do contexto. Alguém tem alguma informação que... Ontem o Paulo Figueiredo, para quem acompanhou, ele trouxe a possibilidade da inclusão na lista de imigração dos Estados Unidos de se tratar de um erro, né, de alguma lista que encaminharam para os Estados Unidos, né, a lista de voo das autoridades brasileiras. E o Paulo deixou claro, pode ter acontecido uma suposição tal, mas isso chama atenção porque que apareceu agora, nesse momento, inclusive, que ontem o Paulo Figueiredo e o Eduardo tiveram no Departamento de Justiça americana. Então, esse fato sendo trazido agora chama atenção, principalmente porque eu também vi a publicação do Dr. Jeffrey Cicchini, que, meu Deus, eu não sei como que existiria essa possibilidade, porque os fatos aqui, as datas são incontestáveis. Então é importante, por esse trabalho que nós fazemos, trazer à tona. Você está abrindo agora perfeitamente para o Dr. Jeffrey Cicchini e também para o Paulo Figueiredo, que seria interessante já vir aqui. Mas antes eu quero antes de ouvir o Cicchini, que já deve estar chegando para conversar conosco, o Wellington Barros tem uma publicação, tem um tweet do Carlos Bolsonaro, não tem? Isso, feito agora há pouco. O que diz, por gentileza? Diz o seguinte: repetir a lorota do Guilherme Amado e dizer que a fraude usada para prender Felipe Martins pode ser apenas um erro é cuspir na cara de quem ainda pensa em debochar de quem está sendo massacrado pelo sistema. Porque esses erros só acontecem quando o alvo é Jair Bolsonaro e quem é próximo dele. Esse é o questionamento do Carlos. E como um erro cria um registro falso com 2 anos de atraso, com número de passaporte cancelado, visto que não existe e nome escrito errado. Mas relaxa, também deve ter sido coincidência terem me monitorado e me interrogado quando fui aos Estados Unidos acompanhar o nascimento da minha filha. É muita criatividade, muita prudência e muita sofisticação. Esse é um tweet de Carlos Bolsonaro, publicado agora há pouco. Deixa eu dar bom dia para o Dr. Jeffrey Cicchini. Cicchini, já não sei quantos leões por dia a gente tem pela frente, né? Mas os leões que chegam sorrateiramente pelas costas é aqueles que mais incomodam, aqueles que mais perturbam. E eu confesso que eu ontem fui dormir com uma colônia de pulgas atrás da minha orelha a partir dessa publicação do Paulo, que eu repito, gostaria muito de ouvi-lo aqui, já vou convidá-lo para tratar do assunto aqui comigo, porque tá estranho. Agora, o Carlos Bolsonaro deixou claro, é um tapa na cara a gente imaginar que pode ter sido simplesmente um erro. Cicchini, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, irmão. Pitoli, meu irmão, obrigado. Pitoli, os inimigos a gente conhece, o problema são os amigos, né? O inimigo a gente conhece. Pitoli, vamos lá. Gosto do Paulo Figueiredo, tá? É público e notório. Acho que o trabalho que ele tem feito nos Estados Unidos é um trabalho muito importante para o Brasil, porém, não há trabalho
mais importante do que o trabalho dos outros, né? Nenhum trabalho pode ser mais importante do que o meu ou do que o dele. São todos importantes. Nós somos todos, ou deveríamos estar todos do mesmo lado e ser todos alinhados. Eu não acreditei quando eu vi aquele post do Paulo Figueiredo. Eu realmente não acreditei no que eu estava vendo. Por quê, Vitória? Deixando bem claro, não quero duvidar do Paulo Figueiredo, continuo não duvidando do Paulo Figueiredo, prefiro acreditar ter sido um equívoco da parte dele por querer comentar sobre tudo. Quem fala demais dá bom dia para cavalo, quem quer falar sobre tudo acaba dando uma escorregada como ele deu. É público e notório que Paulo Figueiredo deu uma escorregada. Não é uma crítica, e que fique bem claro, continuo confiando no bom trabalho do Paulo e continuo acreditando que Paulo Figueiredo é um aliado, que fique bem claro aqui. Porém, foi um grande equívoco da parte dele falar sobre esse tema dessa forma. Por quê? É exatamente, Pitoli, o mesmo argumento que a Polícia Federal e que a PGR e que o regime e que o sistema estão utilizando para rebater as nossas provas. Chiquini, por gentileza, contextualize para quem acordou agora, chegou agora, contextualize. De ontem para cá, o que aconteceu para a gente explicar para a nossa audiência, por gentileza. Tá, Vitória, eu peço primeiro desculpa pelo barulho, tá? Eu dormi na chácara essa noite, como eu tô com um recém-nascido, a minha esposa quis dormir na chácara hoje. Vocês estão vendo que eu tô até meio verde no fundo. Não, mas não tem nada atrapalhando não, Chiquini, tá tudo 100%. Tô ouvindo alguns latidos. Não, tá tudo certo. Aqui na chácara. A gente late aqui também, o Bogo de vez em quando dá uma latida. A gente dá uma rosnada aqui, tá tudo. A gente se entende bem quando o assunto... no almoço só. Não, fica em paz. Então, olha só, o que está acontecendo? Todo mundo sabe a luta que nós temos travado para conseguir provar nos Estados Unidos que Felipe Martins ficou preso injustamente, tá, por 6 meses. O que acontece? A doutora Ana Bárbara, que é a advogada do Felipe nos Estados Unidos, tem feito um trabalho maravilhoso. Nós conseguimos uma vitória incrível na sexta-feira, uma vitória incrível que demorou muito para chegar, foi com muita luta, a doutora Ana Bárbara lutou muito por isso. O CBP, o que é CBP? É o Sistema Migratório dos Estados Unidos. Tá? O Sistema Migratório dos Estados Unidos, ele publicou oficialmente uma notícia que o documento que prolongou indevidamente a prisão de Felipe Martins é um documento falso, que foi inserido de forma fraudulenta no Sistema Migratório Americano, CBP. Pitoli, obrigado pelo espaço, eu não vou guardar nada para mim, eu vou literalmente vomitar a verdade. Posso? Deve. Eu vou pedir licença para o Brasil, para a direita brasileira, eu vou contar tudo para vocês, eu peço licença, tá? Vai cair todas as máscaras agora, eu vou abrir meu coração, vou contar toda a verdade para vocês. O que está acontecendo? Está acontecendo que Felipe Martins, ele é preso por uma viagem que não fez. Por que ele é preso? O Mauro Cid, vou contar tudo para vocês. O Mauro Cid dá um documento provisório para a Polícia Federal. O Mauro Cid deu um documento DocX, um documento de Word, que é um documento provisório. O que era esse documento provisório? É um rascunho dos passageiros que sempre viajam com o presidente Bolsonaro. O nome do Felipe Martins estava no rascunho. Sabe o famoso modelão? Então você vai fazer um documento, você pega o modelo de documento, certo? Ele pegou aquele modelo de passageiros e deu para a Polícia Federal. A Polícia Federal pega esse modelo e diz, Felipe Martins viajou para os Estados Unidos. E pede a prisão de Felipe Martins é preso. Porém, o documento definitivo dos passageiros, aquele que é publicado em diário oficial, não tinha o nome do Felipe Martins. E eles sabiam disso. Eles pegam um modelo que não foi publicado em diário oficial, ou seja, não era um documento verdadeiro, oficial, e prendem Felipe Martins, enquanto o documento oficial dizia que Felipe Martins não viajou. Felipe Martins é preso. A defesa de Felipe Martins, isso nós estamos no início de 2024, vem com o documento americano I-94. É o documento mais sério da migração americana.
Então, quando você fala em imigração americana, o documento mais sério de quando um estrangeiro entra nos Estados Unidos é o I-94. É aquele cara crachá. Você chega na migração, o funcionário olha teu passaporte, olha você, sabe aquele cara crachá? Então é o documento mais sério que existe, I-94. A gente pega esse documento e fala, Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos. O PGR pede a liberdade do Felipe Martins. Pede a liberdade do Felipe Martins. O ministro Alexandre de Moraes manda intimar o Shor e fala, Shor, o que você acha? Eu solto? Isso não existe. Isso não existe. Então nunca um juiz vai perguntar para o delegado se deve soltar alguém. Não existe isso. O delegado não é parte nessa relação. O delegado vem com um documento chamado Travel History. O que é esse Travel History? É um documento americano sem validade legal. E ele vem com esse documento. E ele diz assim, Felipe Martins entrou nos Estados Unidos. O ministro, então, mantém a prisão do Felipe Martins. Aí começa uma guerra. A gente fala, pera lá, nós temos um... Olha isso aqui, Pitoli, agora começa. Agora começa a confusão. A defesa vem e fala, pera lá, nós temos um documento oficial, que é o I-94, que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos. A Polícia Federal aparece agora com esse Travel History, que é um documento sem validade legal, que contradiz o documento oficial. Isso não tem validade. O documento oficial que nós temos. Esse documento da Polícia Federal não tem validade. Pitoli, no dia 16 de abril, Felipe Martins está preso. Esse nosso I-94, ele é alterado no sistema migratório americano. Aquele I-94 que nós tínhamos desde sempre, que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos, de repente, ele muda no sistema, muda o nome do Felipe Martins, vira Felipe, com o número de passaporte errado, 2 anos depois da viagem, dia 16 de abril de 2024. Felipe Martins preso numa solitária, no escuro, preso. De repente, no sistema migratório, muda o documento. Vem a Polícia Federal e fala, o I-94 tá aqui, como o I-94 diz que ele viajou. A gente olha e fala, não, esse I-94 não existia até ontem. Surgiu da onde esse I-94? A gente informa os Estados Unidos. Polícia Federal vem com o I-94, agora, dia 16 de abril de 2024, diferente daquele que a gente tinha até ontem. O que aconteceu? Aí o governo americano, não, pera, vamos entender. De repente some do sistema de novo. E volta ao nosso. Aí a gente fala, voltou o nosso I-94 verdadeiro. Houve uma inserção falsa daquele. O ministro solta o Felipe Martins. Com tornozeleira e Felipe Martins fica preso. A gente contrata advogado nos Estados Unidos, vamos apurar. Entra Casa Branca na jogada, entra Senado americano na jogada e começa uma grande investigação. O que aconteceu? Como pode um I-94, e aqui está a grande falha do Paulo Figueiredo, como pode um I-94 ser gerado 2 anos depois? Se fosse um mero erro, como ele está dizendo, olha o que ele teve coragem de dizer, é inacreditável. Ele teve coragem de dizer que um erro do governo Bolsonaro, até porque o governo Bolsonaro só fazia cagada mesmo, segundo ele, que um erro do governo Bolsonaro, em dezembro de 2022, teria dado causa a uma inserção de informação no sistema migratório americano 2 anos depois? Como pode? Como pode 2 anos depois, no momento que Felipe Martins está dentro de uma solitária, surge um documento falso que agora, sexta-feira, o governo americano, de tanto que nós ficamos em cima, conseguimos essa vitória, é uma vitória. O governo americano vem e diz, Pitoli, eu não terminei, calma, por favor. O governo americano vem e diz na sexta-feira, de fato, esse I-94 que surgiu 2 anos depois é falso. Alexandre de Moraes, cita o nome do Alexandre de Moraes, manteve Felipe Martins preso injustamente por um documento falso. Esse documento oficial que nós conseguimos do governo americano é a nossa rainha das provas para anular todo o processo da trama golpista. O Paulo Figueiredo está jogando contra uma prova que nós conseguimos que pode anular o processo do presidente Bolsonaro. Falar que foi um mero erro é jogar contra
toda a defesa do presidente Bolsonaro. É jogar contra a minha defesa. É jogar contra a defesa dos 1.600 patriotas presos injustamente. O que você está pensando, rapaz? Você enlouqueceu, Paulo? Esse teu argumento é da Polícia Federal? Esse teu argumento do PGR? Uma vergonha na tua cara, rapaz. Você está jogando de que lado? Quantos inocentes estão presos para você criar essa fumaça agora? Não se meta onde você não foi chamado. Ninguém deu pitaco no teu trabalho, Paulo Figueiredo. Eu nunca me meti no teu trabalho. Não venha atrapalhar. Esses presos políticos. Você jogou contra o presidente Bolsonaro. Você jogou contra o Felipe Martins. Essa retratação, essa desculpa. Você mentiu. Você mentiu nessa tua postagem. Pittoli, é grave o que está acontecendo. Eu sou advogado. Eu vou defender o meu cliente até o fim. Eu não vou me curvar para quem quer que seja. Não tenho medo de homem algum. Não tenho medo de autoridade alguma. Chega de passar pano para essa gente. Esse time de Kim Paim, esse time de Fábio, que vocês sabem o sobrenome dele, essa galera toda unida, jogando contra o tempo todo. Chega! Chega de jogarem contra os presos políticos, se fingindo de bolsonaristas. Eu estou falando aqui da defesa do meu cliente. Caiam para a realidade. Não tem como ter inserido um I-94 falso. Não foi um erro, é uma fraude. É uma fraude. E se eu contar para vocês o que eu recebi de ligação de senador americano, de gente grande, falando sobre esse Twitter do Paulo Figueiredo, vocês não estão acreditando. Vocês não estão... Essa prova, olha aqui, para quem ousar criticar o que eu estou falando, essa prova é a principal prova para anular o processo do presidente Bolsonaro e dos presos políticos. Essa é a principal prova para anular toda essa farsa da trama golpista. É isso que vocês têm que colocar na cabeça. O que aconteceu para, de repente, gente que deveria estar do nosso lado surgir, de repente, em um momento de comemoração, a dizer que não houve fraude, que foi um mero erro, e ainda botando culpa no presidente Bolsonaro. Pittoli, desculpa a minha exaltação, vocês hoje conheceram o Jeffrey Schiquini sem máscara. Não entra na frente da minha defesa, que eu passo o trator em quem quer que seja. É a minha missão de vida defender os injustiçados. Felipe Martins é um preso político. Eu não admito que atrapalhem o meu trabalho. Schiquini. Fala, meu irmão. Vários fatos me chamam a atenção nesse processo, tá? Primeiro, fazendo reconhecimento que o advogado do Felipe Martins é o Dr. Jeffrey Schiquini com outros 2 colegas, tá? Então, quem tem ali a prerrogativa, né? Quem tem o direito de falar em nome do Felipe Martins são os advogados. Mas vários fatos me chamaram a atenção, mas um deles em especial. E eu gostaria depois até que você frisasse mesmo, cravasse em cima da cronologia em relação ao I-94 correto, depois o I-94 errado. Eu acho que essa parte é a principal, porque desmonta uma teoria que teria sido enviada uma lista com alguns nomes e essa lista teria sido utilizada para levar a erro algum agente da imigração americana e, pelo que estão colocando, parece que foi uma lista que mandaram lá atrás e essa lista foi utilizada para colocar erroneamente, mas pelo que você está falando agora, não bate. 2 anos depois, pô. 2 anos depois. 2 anos depois, se irmão. tivesse sido lá no começo, no primeiro I-94, essa tese até se sustentaria, teria uma base de dúvida. Agora, não, o I-94 vocês juntaram no processo I-94 legal, né, o normal, e aí que me chama a atenção, porque o procurador da República, ele se manifesta pedindo a soltura e o Alexandre de Moraes, ele abre para o delegado se manifestar. Eu nunca vi isso com 20 anos de advocacia criminal. Nunca vi, não. Eu nunca ouvi falar, eu nunca vi um caso parecido aonde o ministro, o relator, ele abre prazo para o delegado se manifestar. E mais, o delegado vem e apresenta um documento falso. Eu nunca vi isso. E outra situação, Schiquini, poxa, pera um pouquinho, a defesa apresentou um documento, o delegado apresenta um outro. Naquele momento, o Alexandre de Moraes não questionou, não abriu um inquérito para investigar, porque se o documento que o Fábio Schor juntou, se ele era um documento legal, então o seu era falso.
Não foi instaurado um procedimento aí para apurar qual I-94 era fraudulento? O Alexandre de Moraes não teve essa curiosidade? Exatamente isso, meu irmão. O que ele fez foi o seguinte: concordou que o nosso I-94 era o verdadeiro e soltou o Felipe Martins. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Não há dúvida. O Brasil sabe da verdade. O Brasil sabe da verdade. Felipe Martins é um preso político. Mas, tá? Chiquinho, desculpa interromper, mas eu estou vendo uma situação aqui mais delicada ainda, porque se o Alexandre de Moraes, se ele concordou que o I-94 que vocês apresentaram era o correto, então, pera um pouquinho, então ele está concordando que o documento do Fábio Chora era fraudulento, então isso é crime. E o Alexandre de Moraes não tomou nenhuma providência, o Procurador-Geral da República, eles aceitam como verdadeiro o que vocês apresentaram, ok. Mas então o do Fábio Chora era criminoso, era fraudulento. Não foi instaurado um procedimento de ofício para apurar a conduta do delegado? Ele continua atuando nesse processo? Maravilhosa a tua pergunta e já a tua resposta. Exatamente isso. Não foi instaurado nada e mais do que isso. O argumento pelo qual não instauraram investigação contra o delegado, o argumento é que foi um mero erro. Esse mesmo argumento que nós vimos sair da boca do Paulo Figueiredo. Ô Chiquini, por gentileza, veja, a audiência está assustada. Sim. Mas porque não sabe o que de fato aconteceu. Chama o Barros aí para mim, por gentileza. Eu vou pegar aqui, até para que a gente possa entender o tweet ou um vídeo do Figueiredo. Acho que pode ser melhor. Edson, eu vou te mandar um vídeo até para a gente entender. Ele está acelerado, né? Mas para a gente entender e trazer, de fato, uma contextualização ainda mais precisa do que traz para cá essa conversa com o Chiquinho. Só um detalhe, Pitoli. Pois não? Só um detalhe. O chat está falando o seguinte: tá havendo uma divisão da direita. Pera lá. Eu fiz alguma postagem contra o... Pera lá. Eu fiz alguma postagem contra o Paulo Figueiredo? Eu tô quieto, comemorando uma vitória árdua diante de uma prova que o governo americano nos deu, que pode contribuir com o presidente Bolsonaro, que pode contribuir com a defesa dos 1.600 patriotas. Eu estou comemorando a vitória. De repente, Paulo Figueiredo traz argumentos de que pode ter sido um erro. Pode ter sido um erro. Por que ventilar isso? Então, eu não falei do Paulo Figueiredo, eu nunca critiquei o trabalho dele, eu dou RT no trabalho dele, eu publicamente comemoro as vitórias dele, eu comemoro as vitórias do Eduardo. Nós estamos na torcida pelo Paulo Figueiredo, a gente comemora junto com ele, a gente chora junto com ele, tá? E de repente, ao invés de ele comemorar com a gente, ele vem e repete os mesmos argumentos que o regime está utilizando para se defender contra nós. Chiquini, eu tenho aqui o tweet e o vídeo na sequência. Você pode aguardar, Chiquini, por gentileza? Tá? Vamos lá. Barros, traz pra gente, reproduz o tweet e na sequência o vídeo, Edson. É uma repercussão, Pitoli, em relação ao vídeo do Paulo Figueiredo, que diz que foi ele que pediu para que a Casa Branca investigasse o caso de Felipe Martins e acredita que pode ter sido um erro na inserção de dados, como o próprio Casa Branca está falando. Exatamente. É a própria Casa Branca. Mas vamos lá, fala, Barros. Nós temos um trecho aqui do vídeo em que ele diz isso e eu acho que é legal contextualizar a nossa audiência em relação à fala do Paulo Figueiredo. Vai lá. Eu não vou fazer aqui, eu vejo algumas pessoas fazendo. Talvez elas tenham informações que a Casa Branca não tem, que eu também não tenho. É possível, a gente não sabe tudo. Mas eu vejo algumas pessoas dizendo assim, o caso Felipe Martins será a bala de prata, etc, etc. Eu falo assim, olha, isso ignora o grau de abuso e absurdo que nós já sabemos que o caso do Felipe Martins tem. Se amanhã se descobrirem que foi um erro a inclusão, digamos, alguém que trabalhasse no governo Bolsonaro, que tenha erroneamente achado que o Felipe ia participar da viagem e mandado um manifesto de voo original com a data equivocada, ou com o nome do Felipe Martins equivocado, com os dados equivocados, porque, convenhamos, a turma do governo Bolsonaro também faz muita merda. Bom, daí parte esse momento dessa conversa com o Chiquini. Eu já enviei mensagem, tem um perfil no chat me dando porrada aqui, dizendo que eu devia ter chamado Paulo, que eu sou sensacionalista, que eu estou dividindo e tal. Cadê o perfil? Como que pode falar que nós estamos dividindo, cara? Eu estou na minha casa, com o meu recém-nascido. Eu estou com o meu recém-nascido de 2 meses no colo, com a minha filha de 5 anos, jantando com a minha família, vendo esperança no Brasil,
vendo o futuro no país da minha família, vendo que eu posso ver o nosso trabalho trazer resultado, podemos anular o processo do presidente Bolsonaro. Estamos vencendo uma batalha muito árdua. Faltam 2 meses para o julgamento do Felipe Martins. Felipe Martins pode tomar 30 anos de prisão. Felipe Martins pode tomar 30 anos de prisão. De repente, eu vejo essa fala do Paulo Figueiredo e o problema está em nós. O problema está em nós. Chiquini, essa é mais uma prova, ao contrário do que o Alexandre de Moraes, os ministros lá colocam, né, que a direita que se organiza, se associa para dar golpe, essas coisas, é uma prova que não tem. Não tem essa ligação, não tem essa coordenação de atos. Eu acho que o STF está com esse vídeo do Paulo Figueiredo comemorando essas horas. Mas não tenho dúvida. O Schor deve estar olhando assim, falando, meu Deus! Não tenho dúvida. Olha... Agora, Chiquini, lembrando o seguinte, eu considero a bala de prata. Sim. Exatamente. Eu considero. Como se o caso do Felipe Martins fosse a bala de prata. O caso do Felipe Martins, Paulo, é a bala de prata. Como se fosse não, é a bala de prata. E qual a importância, para quem nos acompanha no chat, a dividir na direita? Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Primeiro, que o buraco é muito mais embaixo. Tem muito mais informações, interesses em tudo que está acontecendo do lado da esquerda, do lado dos ministros, enfim, e querem fazer de tudo para nos destruir. Agora, imaginem a situação. Primeiro, o Paulo não afirmou. Ele falou que pode, só que quando ele traz essa dúvida agora nesse processo, imaginem se o Pittoli chega agora e fala assim, mas... pode ter ouvido o golpe, né? Pode ter ocorrido. Imagina chegar a trazer uma dúvida dessa agora vindo de alguém da direita. Por quê? Não trouxe agora, tá? Imagina eu chegar aqui, Borgo, eu chegar aqui, depois de tudo isso, eu chegar aqui agora e falar assim, Chiquini, mas pode ter ocorrido a tentativa de golpe. Pô, pera um pouquinho. Ô, louco. Mas tá trazendo aí na possibilidade, mas, meu Deus do céu, como é que traz uma possibilidade dessa agora? Vamos fazer um retrospecto aqui? Continuo acreditando no Paulo, estou realmente muito indignado, estou muito triste, estou muito chateado, vejo um aliado trazendo uma notícia, trazendo um fato, trazendo uma fumaça que não precisava ter trazido nesse momento. Há 3 meses tentaram levantar esse mesmo argumento, nós rebatemos ponto a ponto, então já era para o Paulo saber a nossa posição. Há 3 meses... essa ideia de erro, foi levantada. Nós explicamos, a doutora Ana Bárbara, há 3 meses, fechou todas as arestas dessa argumentação que foi trazida pelo delegado Schor, que foi trazida pelo regime, e nós fechamos todas as arestas. Por que reviver tudo isso de novo agora, faltando 2 meses para o julgamento do Felipe Martins? Quem fala demais dá bom dia para cavalo. Eu quero acreditar que não tenha sido por maldade. Eu só estou aqui, de terno e gravata, falando sobre esse assunto, em defesa do meu cliente. Eu não estaria tratando disso se o Paulo Figueiredo não tivesse levantado informações mentirosas sobre esse assunto. Ficou bem claro? Não é nada contra a pessoa do Paulo, eu estou corrigindo informações inverídicas que podem atrapalhar o meu cliente. É minha obrigação enquanto advogado. Falo aqui não como Jeffrey Chiquini cidadão, falo como Jeffrey Chiquini, advogado de Felipe Martins. É meu dever, enquanto advogado do meu cliente, tá? Rebater essa informação inverídica para fechar essas arestas. Não tem como esse 94 ter sido gerado 2 anos depois, com o nome errado, com o passaporte com o número errado. Que fique bem claro. E isso já havia sido assunto superado há 3 meses. Não tinha que trazer isso agora só para gerar like, só para gerar confusão, só para bater no peito e chamar a Casa Branca de minha. Não devia ter feito isso. Bom, e eu repito, reitero, já convidei o Paulo para estar conosco. Se ele sentir à vontade, aqui ele sabe que está em casa. Só que é importante a gente mencionar mais uma vez. É a bala de prata. É a bala de prata. Para anular tudo que nós estamos vendo e vivendo do Brasil há 2 anos e 10 meses, é a bala de prata. Nós precisamos defender isso. O Brasil comemora. O Brasil comemora. E reitero, essa vitória que nós tivemos com esse documento do CBP. O Brasil comemora. Torcemos pela vitória do Paulo e do Eduardo em todas as ações nos Estados Unidos. Todas.
as iniciativas, em todas as incursões, reuniões, Casa Branca, Marco Rubio, Senado, OEA, onde estiverem, nós estaremos na torcida pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Paulo Figueiredo. Continuo na torcida pelo trabalho do Paulo. Paulo, que você tenha sucesso. Te agradeço por toda a sua luta que você tem enfrentado. Você e o Eduardo Bolsonaro são heróis. Já comemorei todas as vitórias que vocês tiveram, já chorei todas as derrotas que vocês tiveram, saio em defesa de vocês todos os dias. Estamos do mesmo lado da trincheira. Eu peço, tenha cuidado com as narrativas. Essa narrativa que você trouxe é a narrativa que o regime está utilizando para enfraquecer a nossa bala de prata. Não somos inimigos, jamais seremos. Tá? Jamais seremos. A direita segue unida. Nós estamos juntos, só que, por favor, não esqueçam que nós temos um bem maior, que é a inocência dos presos políticos, a justiça do presidente Bolsonaro. Eu preciso defender o Felipe Martins, que é injustiçado, tá? E a direita não tem dono. Chega de vaidade. Não é hora de vaidade, não é hora de lacração por like. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, nós estamos em uma guerra. Nós precisamos caminhar juntos. Não foi legal isso que aconteceu. Eu não queria estar aqui tratando desse assunto. As informações são inverídicas, Pitoli. Peço desculpa ao chat a quem não está tendo discernimento suficiente para compreender o que está acontecendo. Eu não estou aqui a falar mal do Paulo Figueiredo. Eu estou aqui a rebater uma informação que neste momento é inverídica. Continuo acreditando no Paulo Figueiredo, torcendo pelo trabalho que ele está fazendo, só preciso fechar essa aresta dessa informação falsa que foi levantada, infelizmente. Perfeito, Pitoli? Perfeito. Chiquinho, obrigado por conversar conosco. Repito, Paulo Figueiredo já foi acionado, já mandei mensagem. Se sentir à vontade, vai conversar conosco. Só um detalhe, tá? Deixando aqui ao vivo. Ninguém conversou com o Chiquinho ontem, combinando entrevista. Isso foi agora, diante dos fatos, a cobrança que nós estamos levantando, mensagem de WhatsApp, chat, enfim. Para não dizer, acertaram com o Chiquinho antes. Não, foi agora, nesse momento no momento que o Pitoli entrou em contato, conversou com o Chiquinho, mandou mensagem para o Paulo também. E tem um tweet agora. Chiquinho, só um minuto, por gentileza. Parece que tem uma publicação do Paulo Figueiredo de agora, é isso, Barros? Foi feita agora há pouco, Pitoli, às 10h12, dizendo o seguinte: estou tão surpreso com o que estão atribuindo a mim, no caso do Felipe Martins, que procurei os envolvidos diretamente para tentar entender suas teses. Depois de ouvi-los, volto. Mas preciso ser cauteloso e responsável para não prejudicar o próprio Felipe, que não merece isso. Já prejudicou. É o que ele escreveu agora há pouco. Te procurou já o Paulo, Chiquini? Não conheço. Bom, o chat, a publicação do Paulo Figueiredo foi agora? 10h12. Foi às 10h12 da manhã, agora 50 minutos. Você mandou... Eu ainda não vi. Você mandou uma mensagem, Pitoli, pro Paulo? Mandei, vou ver o horário aqui. Tá aberto, né? Claro. Tá aberto para entrar ao vivo, que é importante. Eu espero que isso seja resolvido. Isso vai ser resolvido. O Paulo deixando bem Paulo claro tá, que Paulo eu tá me sento respondendo com o Paulo. aqui, ó. Eu mandei 10h30 mensagem. E veja, aqui ninguém está querendo colocar um controle, pelo contrário. Pode ser alguma. E eu nem quero essa briga. Eu não quero brigar com o Paulo. Nós temos profunda admiração tanto pelo Dr. Jeffrey Chiquini quanto pelo Paulo Figueiredo. Eu já falei aqui várias vezes que eu acompanho todos os programas do Paulo, tiro base de informações, de análise pelo programa do Paulo. Está fazendo um programa excelente. Agora nós estamos trazendo os fatos para deixar clara essa situação. No final, Dr. Jeff, eu até entendo que, deixando bem claro, até porque essa cronologia dos fatos, por exemplo, a apresentação do I-94 correto, depois prazo para o delegado Schor se manifestar, pelo menos, eu não tinha notícia desses detalhes, dessa riqueza de detalhes. Eu não estou aqui para acusar o Paulo, eu estou aqui para defender o Felipe. Tá? Tudo que eu falei aqui é em defesa da verdade do meu cliente. Hoje, acho que pelas poucas vezes, Pitoli, hoje eu entrei aqui como advogado de Felipe Martins. Que fique bem claro. Estou aqui em defesa do meu cliente. Paulo diz que não prefere não entrar. Tá? A resposta do Paulo está aqui, falou comigo agora. Diz que prefere não entrar ao vivo. Dr. Jeff, Dr. Chiquini, só para deixar bem claro, essa possibilidade, então, de erro é inexistente? É inexistente, essa aresta já tinha sido fechada há mais de 3 meses. Não tem como ser erro, porque sexta-feira o CBP falou que não foi erro.
Perfeito. O CPP na sexta-feira falou que não foi erro. Um erro retroativo de 2 anos, tá? Não tem como ter sido erro, porque o nome estava escrito errado, Fê com o passaporte vencido. Foi proposital isso daí e foi utilizado para prolongar a prisão de Felipe Martins. Quanta coincidência, né? De repente, um mero erro é utilizado para prolongar a prisão de Felipe Martins por 6 meses. E esse documento... O erro não teria sido utilizado para prender o inocente, né? E esse documento, esse I-94 juntado pela Polícia Federal, só apareceu, então, depois que o Procurador-Geral se manifestou pela liberdade do Felipe Martins? Apareceu 3 meses depois que o Felipe Martins estava preso, na semana que ele estava numa solitária. Um mero erro. Apareceu quando ele estava na solitária, para manter ele preso. Pô. E consta dos autos ainda foi... Tudo provado. Temos ata notarial de tudo. Isso que eu tô falando. Tem o documento de tudo. Entendeu? Eu digo para vocês, quem está nos auxiliando nos Estados Unidos está indignado com isso que o Paulo fez. Nós temos senadores, nós temos desolados. Nós temos senadores americanos desolados com essa fala do Paulo Figueiredo. Vocês não estão entendendo o tamanho do erro que foi essa fala do Paulo Figueiredo. Bom, eu coloquei mais uma vez a Auriverde à disposição, já enviei inclusive para o Paulo o acesso à sala para conversar conosco, e se o Paulo entender que ele deve entrar, ele vai entrar. A rádio está absolutamente à disposição. Chiquini, te agradeço mais uma vez por conversar conosco. Obrigado, peço desculpa por qualquer excesso da minha parte, mas esse é o Jeffrey advogado. É intenso, em defesa do meu cliente. Um abraço para vocês, um bom dia. Obrigado. Doutor Jeffrey Chiquini conversando conosco. Vamos lá. A história é ao vivo, acontecendo. Você viu a mensagem. Eu estou aqui fazendo a minha parte, né? A rádio está à disposição. Não sou sensacionalista. Você nunca viu, nunca, pode puxar, uma publicação da Auriverde com urgente, bomba. Nunca me viu assim, assista até o final esse vídeo e dê o seu like. Nunca você ouviu fazer isso na rádio. Nunca.